Olá, pessoal! Mais uma aula sobre obtenção e preparo da produção, né? A gente vai falar sobre higiene, a gente falou sobre controle de qualidade, matéria-prima, a gente vai falar sobre higiene, limpeza e sanitização na produção agroindustrial, parte 1, ok? Meu computador, eu passo slide ali no passa, só um momento. Então, o primeiro conceito que a gente deve saber é higiene, né? O que é ter higiene? O que é um alimento com higiene? Então, um alimento seguro é aquele que, além de apresentar as propriedades nutricionais esperadas pelos consumidores, não lhe cause nenhum tipo de dano à saúde, tá? Então, gente, as pessoas se alimentam por prazer, né? Fato isso. Então, esse alimento ele tem que proporcionar prazer, mas ele não pode trazer nenhum dano à saúde do consumidor, ok? O consumo de alimentos preparados sem os devidos cuidados de higiene proporciona a ocorrência de doenças, né? A gente chama elas de DTAs, né? Estas ocorrem quando micro-organismos, bactérias, vírus, fungos prejudiciais à saúde ou substâncias tóxicas são transmitidos ao homem através do alimento. Para evitar essas doenças, é fundamental que regras de boa prática de higiene durante a manipulação dos alimentos, né, sejam seguidas desde a escolha e compra dos produtos, né, no processamento, preparo, armazenamento, estoque. Tipos de contaminação. Então, pode ocorrer uma contaminação física, né? Ocorre quando qualquer tipo de material ou partícula cai no alimento. Então, ali vai acontecer a contaminação, tá? Vai ter um objeto estranho no alimento. É muito chato também a gente encontrar fio de cabelo, né? Eu mesma já comprei no mercado, tinha caco de vidro na carne, pedrinhas e outros. Vai ter uma contaminação química, né? Ocorre quando há contato entre produtos químicos e os alimentos, acidentalmente ou por falta de organização, né, no processamento. Então, pode ter contaminação de produto de limpeza, produto químico, inseticida, tóxico, né, sem identificação. Durante o preparo dos alimentos, evite lavar louça. O detergente altera o aroma do alimento e ainda se tem o risco de ocorrer uma contaminação química do alimento, né? Muitas vezes a gente lava a louça e nem seca o utensílio que vai colocar o alimento dentro, então pode ocorrer uma contaminação química. Outro tipo de contaminação que ocorre muito é a contaminação biológica, né? Que é a mais grave, né? Todas são, mas essa pode acarretar doenças, né? Nas pessoas, no consumidor, no manipulador. Então, elas são provocadas por vírus, fungos e bactérias e protozoários. Até parasitas a gente pode encontrar, tanto de origem animal como de origem vegetal, tá? Antigamente a gente tinha uma maior contaminação na carne suína, né? Pelo cisticerco. Hoje a produção animal, tanto o gado como o suíno, eles poderiam transmitir, né? Hoje a gente tem uma diminuição muito grande na ocorrência de protozoário, porque como é uma produção animal, sistema de criação, né? As granjas têm a sua biosseguridade, o bovino de corte tem a sua biosseguridade, até gado rastreado, então assim é muito difícil ocorrer, né? Mais para criação caseira mesmo. Aí eu coloquei aqui o mundo invisível, né, dos micro-organismos, então eles alteram, né, as características desse alimento de uma maneira nutricional, né, deterioram esse alimento e eles ainda causam doenças, tá? Eles podem se multiplicar. A gente já viu a fase lag e log desses micro-organismos, sua multiplicação, né? Eles utilizam os nutrientes do alimento, a temperatura adequada e a água do alimento livre, tá?
Então aqui eu coloquei só um esqueminha, tá? Quanto a multiplicação deles no alimento. A higiene pessoal, né, como a gente falou na outra aula, então ela é o principal parâmetro, né, pro manipulador do alimento, pro consumidor do alimento também. Higiene pessoal, então, tomar banho diariamente, manter os cabelos protegidos, unhas curtas, limpas sem esmalte para unha, higienizar corretamente, constantemente as mãos, higienização de utensílio doméstico, né, que você vai utilizar, faca para carne, aquela madeira que a gente utiliza para cortar carne, né, a madeira, pessoal, ela ainda assim, ela não é mais bem vista, né, a tábua de cortar de madeira. Por quê? Porque ela guarda muito micro-organismo. Por mais que você lave, seque, né, a madeira ela absorve muita água. O micro-organismo acaba entrando, demora muito tempo para ela secar. Então ela tem uma quantidade de micro-organismo maior do que se fosse a de plástico. Então ela não é um material mais apropriado de uso na cozinha, tá? Secar a louça adequadamente, né? Não deixar nenhum tipo de água ou resto de alimento mal lavado nesse utensílio. É a esponja de lavar louça, gente. Eu já vi horrores com a esponja. Então, assim, a esponja, ela também precisa ser higienizada, né? Você até tem uma dica, coloca a esponja no micro-ondas, você acaba matando ali todos os micro-organismos dela, né? Para você não precisar ficar trocando. Mas o ideal é que você troque meio sempre, meio logo, porque elas também são. Às vezes você está lavando a tua louça com uma esponja que tem muito mais micro-organismo que o vaso sanitário. Então, assim, tem que tomar cuidado em relação à higienização da esponja. Aqui uma dica em relação à higienização da esponja, tá? O acondicionamento do lixo também, né? Ele deve ser mantido em saco plástico, disposto em recipiente com tampo por causa das moscas, né? Então, sempre cuidar muito bem a higiene na cozinha. Tá ok, pessoal? Obrigada e até a próxima aula.